Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Quixaba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és, meu rei, minha
Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que presença de Deus, né? Como é maravilhoso a gente estar neste lugar, né? Sentir a presença dEle, sentir o amor dEle, né? Saber que você servimos um Deus real. Olha para a pessoa do lado e diga, nosso Deus é real. Diga assim, Ele é tão real que Ele vai falar com você hoje. Amém? Aleluia. Que tremendo. Antes de eu começar a trazer a palavra aqui, eu acho que eu vou pregar essa palavra em duas partes. Hoje eu vou falar metade dela e semana que vem eu falo a metade. Fazer uma série, parte 1 e parte 2. Queridos, primeiro eu quero louvar a Deus. A gente teve ontem nossa festinha, né, do Dia das Crianças, ali no Campo do Glória. Foi lindo, foi extraordinário. Primeiramente a gente louva a Deus, engrandece a Deus, porque a gente sabe que é Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é através dEle, né? Mas nós também não podemos deixar de honrar, de agradecer todas as pessoas, todos os nossos irmãos, pastores, líderes, todos que estiveram servindo. Foi muita gente que estava servindo de várias formas. Então, por não esquecer de ninguém, a nossa gratidão a todos vocês, né, que serviram. Hoje teve pessoas chamando no Instagram da igreja, perguntando onde é que era a igreja nossa aqui. Então, né, que legal, que lindo. A pastora Valéria compartilhou que teve criança que levou o brinquedo lá e disse, olha, eu quero trocar por a Bíblia. Já pensou nisso, Cris, né? Uma criança trocando um brinquedo na Bíblia. Ela ganhou um brinquedo, depois foi falar que ia ter a Bíblia, então ela levou o brinquedo e pediu para trocar, né? Que ela queria a Bíblia. Então, que lindo, né? Que maravilhoso, uma tarde especial. A gente pôde levar o amor de Deus por aquelas crianças. Então, no final, nós vamos ter aí um videozinho bem legal da nossa festa do Dia das Crianças. Então, não saia sem ver esse vídeo aí, né? Que a gente quer compartilhar com você no final. Você viu hoje, né? Como foi, a Julie falou aqui. A igreja está linda, parabéns a todos, né? Que botaram os balãozinhos coloridos em homenagem ao Dia das Crianças. Que legal. Que benção, né, queridos? Benção a gente poder também ter a nossa IBI lá. Hoje é uma IBI especial para eles lá em cima. Eu louvo a Deus, queridos. Por que eu louvo a Deus? Por que eu estou falando isso para você? Porque, queridos, os nossos filhos, enquanto eles estão lá em cima, eles estão recebendo do Senhor para as nossas vidas. E eu louvo a Deus porque todos os meus filhos passaram pela IBI dessa igreja. Todos eles, sem exceção. Eu não posso reclamar da IBI da igreja nem um pouquinho. Porque estão aí. Estão bem, estão felizes com Jesus, estão com suas famílias. E a gente louva a Deus que por cada professor, cada professora que voluntariamente tira um tempo para eu e você poder estar aqui, ouvir a palavra de Deus. Elas estão lá, levando uma palavra, né? Tem um momento de comunhão com as crianças, tem um lanchinho, é algo maravilhoso. Amém? Glória a Deus, né? Que extraordinário. Queridos, eu quero compartilhar com você então uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ela se encontra em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante. Eu quero falar, queridos, sobre o grande patriarca chamado Abraão. Um homem extraordinário. Queridos, o homem considerado o pai da fé. Se ele é o pai da fé, ele tem muito a nos ensinar. O apóstolo Paulo reconhece isso. O Senhor Jesus fala sobre este homem. Então, vamos meditar nessa palavra, vamos falar um pouco sobre este grande homem, o homem a qual Deus se revelou a ele. Deus tinha um propósito com a humanidade. E Deus vem e se revela a Abraão. Deus, ele aparece para Abraão. Deus, ele fala com Abraão. Até então, nesse período, o que havia eram deuses, várias divindades, entre aspas. Várias divindades, vários deuses. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da fertilidade, Deus da colheita, vários deuses. Só que para Abraão, Deus se revelou a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Eu vou chegar nessa parte, se Deus permitir hoje, mas só para você ter ideia, todos os deuses desta época, Abraão só via. O culto que eles tinham era um culto visual, porque eram imagens, eram deuses. Eles fabricavam deuses, esse aqui é o Deus Sol, esse é o Deus Lua. E havia muita confusão sobre isso. Aí vem Deus, e Deus decide se revelar ao seu povo como o único Deus verdadeiro. Por isso que nós cantamos esse louvor. Quem é o Senhor? Meu Deus. Volta. Não há igual, né? Não há além de ti. E aí, o que acontece? Deus, ele vem e se revela para Abraão. Diferente de todos os deuses. Como assim, pastor? Todas as divindades que haviam neste período, queridos, todas as divindades, eles conheciam de ver. Mas Abraão nunca ouviu uma divindade falar.
Você sabia disso? Mas aí vem Deus, ama Abraão, vem Deus e fala com Abraão. Pergunta por quê, pastor? Porque se Deus aparecesse para Abraão, Deus seria somente mais um. Porque ele via os deuses que haviam, inclusive na casa do seu pai onde ele morava. Mas quando Deus fala com ele, queridos, Deus se torna único. Único. O único Deus que fala. Tem boca que fala. Amém. Então, queridos, esse homem, Deus se revelou a ele. Eu quero tirar algumas pérolas desse texto que é muito extraordinário, muito importante você entender hoje aqui. Vamos ler, eu vou ler o texto, depois nós vamos meditando um pouco nos versículos e na próxima oportunidade eu vou continuar. Eu vou fazer em 2 partes essa mensagem falando de Abraão. Olha o que diz: depois dessas coisas, aqui tem um contexto, tem tudo a trajetória de Abraão, que ele saiu da casa do seu pai e tal, né? Tem todo, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Qual que é a resposta que a gente tem que dar para Deus quando Deus chama a gente? Ah, Deus sabe, eu não tenho tempo, a minha semana é agitada. É isso? Sim ou não? Eis-me aqui. Aleluia. Próximo versículo. Deus continuou. Pegue o seu filho, o seu único filho. Eu vou falar um pouquinho por que Deus disse isso na minha mensagem. O único filho, lembrando que Abraão tinha 2 filhos. Ismael, o primogênito, e Isaac. Isaac era o filho que Deus prometeu para eles. E Deus é bem claro, Deus diz: o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Percebe que Deus dá a direção certinha? Você percebe que Deus não é um Deus de confusão? De repente a sua vida esteja sendo uma confusão, mas eu quero dizer para você, hoje Deus vai trazer um alinhamento para a sua vida. Deus, ele é muito claro, queridos, o que ele quer fazer em você. Na sua vida. Deus não é Deus de confusão. Deus, ele tem uma direção para a sua vida. Amém? Deus tem uma direção para a sua vida. Ele diz: vá à terra de Moriá. E ali. Percebe que a direção de Deus, ela é bem específica. E ali, ofereça-o em holocausto. Deus pede para Isaac, pede para Abraão, ofereceu o seu filho em sacrifício. O filho que ele ama. O único filho dele que ele ama. Olha só. Sobre um dos montes. Diga assim, sobre um dos montes. Não é qualquer monte. Não é qualquer lugar. Deus, ele é muito específico. Queridos, existem alguns estudos. Eu andei estudando. Existem alguns estudos que dizem que em Moriá havia pelo mínimo 7 montes. 7 montes. Mas Deus é claro. Deus diz: eu vou indicar para você. Percebe a direção de Deus? O monte que eu lhe mostrar. Irmão, preste atenção. É o monte que eu, Deus, te mostrar. Abraão, não é o monte que você quer. É o monte que eu te mostrar. Amém? Você crê que Deus está te dando direção essa noite? Amém? Você vai sair daqui com direção de Deus? Amém? Para sonhos, projetos que Deus tem para a sua vida. Deus não é Deus de confusão, irmão. Vai vir claro para você. Você tem orado por algumas coisas. Você tem pedido para Deus algumas coisas. Eu quero declarar sobre a sua vida. Vai ser claro a resposta de Deus para a sua vida. Você não vai ter dúvida alguma. Você vai dizer assim: obrigado, Deus, agora eu sei o que eu vou fazer. Na área da família, no trabalho, nos negócios, com a sua casa, conselhos para os seus filhos. Amém? Deus é muito claro, irmão. Deus não é Deus de confusão. E ele diz assim: sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Porque daqui um pouquinho Abraão vai ver um monte legal, bonito, que vai atrair ele. Ele vai dizer: não, eu quero esse monte. Não, Abraão, é na minha direção. É o que eu te mostrar. Vai lá, versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, irmão. Quantos conhecem jumentinho? Poucos, né? Se fosse da cavalo era mais rápido, sabia disso? Ele demorou 3 dias de jumento para chegar nesse lugar que Deus falou. 3 dias. É perseverança, né? Olha aí. Vamos lá. Levou consigo 2 dos seus servos. 2 servos dele, levou junto. E Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele foi para que lugar? Qual lugar que ele foi? Para que Deus havia lhe indicado. Próximo versículo 4. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. 5. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá,
depois de termos adorado a Deus, voltaremos para junto de vocês. Olha que interessante. Voltaremos no plural. Mas Deus não pediu para ele, entre aspas, sacrificar o seu filho? Para você entender, para matar o seu filho? Porque Abraão agora está subindo com o seu filho e ele diz assim: olha, vocês esperem aqui, não saia daqui, porque eu vou subir com o rapaz, e nós vamos subir e nós voltaremos. Queridos, o escritor de Hebreus diz que Abraão acreditava tanto em Deus, contra a esperança, que ele acreditava tanto em Deus, que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. E ele matasse seu filho, mas não precisou, né? A gente conhece a história. Vamos continuar aqui. E ele diz assim: para junto de vocês, voltaremos para junto de vocês. Próximo versículo. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque. Colocou sobre quem? Sobre Isaque. Queridos, eu estou trazendo um contexto espiritual aqui, um contexto histórico, para você entender um pouco. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes filmes, e é legal, eu gosto de filme, porém, faz muito tempo que eu não assisto, pouco tempo, mas eu gosto de filme. Muitos desenhos, você vê Isaque como um bebezinho. Sim ou não? Você já assistiu o desenho que parece Isaque um bebezinho? Não é um bebezinho. A Bíblia diz que Abraão colocou lenha sobre as suas mãos. Ele já era. Existe um historiador muito conhecido, né, dentro da teologia, chamado Flávio Joséfo. Ele viveu no período de 30 e poucos anos a 100 anos depois de Cristo. Ele foi contemporâneo ali com os discípulos de Jesus. E esse historiador judeu, ele diz o seguinte: ele diz que Isaque, no período de Abraão, conforme as histórias escritas, né, a história do povo deles, diz que Isaque, ele teria a idade de 17 anos a 25 anos de idade. Né? Se ele carregou as lenhas nos seus braços, então ele já era, né? Ele já tinha uma forcinha, já era um jovem, né? Então é interessante isso, algumas curiosidades, né? Importante a gente estudar a Bíblia. Colocou sobre Isaque seu filho, e ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos, diga assim, caminhavam juntos. Versículo 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Consegue ver a cena? Os dois caminhando juntos. Isaque sabia que seu pai, né, oferecia sacrifícios a Deus. Naquele período era assim, hoje não mais. Jesus foi o cordeiro perfeito. Mas naquela época era assim. Isaque está subindo com seu pai e diz: pai, e aí? O fogo está aqui, a lenha está aqui, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Né? E olha só, Abraão respondeu: aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu. O que Abraão respondeu? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Queridos, que homem extraordinário! Que homem com uma fé tremenda! Pai, onde está? Meu filho, Deus proverá. Eu sei o Deus que nós servimos, meu filho. Ele vai fazer alguma coisa. Diga para alguém, irmão, aí seja a boca de Deus, diga assim: ele vai fazer alguma coisa. Aliás, deixa eu melhorar essa frase, diga assim: ele já está fazendo, você está aqui hoje. Aleluia! Ele já está fazendo, irmão. Aleluia! Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Queridos, quando Isaque ouve o seu pai dizer isso, Isaque, ele confia no seu pai até o último instante. Isso é muito forte. E os dois seguiram, volta ali. E os dois seguiram juntos. Diga assim: os dois seguiram juntos. Continuamos, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. De novo, queridos, eles não erraram o endereço, eles não erraram o propósito, eles não erraram o destino. Por quê, pastor? Porque eles estavam na direção de Deus. Quanta gente aí batendo a cabeça que você conhece. De repente você está aqui e diz: por que as coisas não dão certo, pastor, para mim? Eu ainda tenho muita confusão na minha vida, não sei o que fazer. Uma hora eu penso que é uma coisa, outra hora eu penso outra coisa. Uma hora eu penso em fazer uma faculdade tal, outra hora eu penso em fazer outra área. Outra hora eu penso, eu vou fazer... Irmão, que confusão é essa? Hoje o Espírito Santo vai trazer direção para a sua vida e vai ser clara. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Perceba, chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, preparou o altar. Arrumou a lenha sobre ele e fez o quê? Amarrou Isaque. Consegue imaginar a cena, queridos? O
Quem tem filho aqui, levanta a mão. Aleluia. Quem não tem, vai ter. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida. Tem pessoas que dizem assim, não, pastor, eu já... Amém. Você consegue imaginar? Abraão, avançado de idade, mais de 90 anos. Abraão já tinha, bem mais de 90. Filho, das mãos. Queridos, Isaac já era grande. Isaac, pai, o senhor vai me... O cordeiro vai ser eu hoje. Irmão, se Isaac dá no pé, sai correndo, mas nunca que Abraão pegaria ele. Mas sabe o que Isaac faz? Isaac se rende à fé do seu pai. Isaac diz, pai, o senhor falou que Deus vai prover. Pode tomar. Que se você entendesse, por isso, queridos, que ele é o pai da fé. Porque às vezes que você vem para um culto como esse, Deus fala com você, e ainda você chega e diz assim, Deus, eu quero provas. Como assim, irmão? Deus não está falando com você. Ele não está falando da palavra dele, você não confia nele. Você quer provas, irmão, o tempo de prova passou. Agora você precisa crer e receber, amém? Deus disse, já é, irmão, não vai acontecer, já é. Ele não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Ele disse, falando eu não faria. Meu Deus, acho que eu vou ter que aumentar a minha série para 3, parte 3, já estou vendo. Eu só estou lendo o texto, já estou pregando. Jesus. Vamos ver, o Espírito Santo faz como ele quer. Vamos lá. Deitou no altar. Meu Deus, filho, deita aqui, deitou no altar. Amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha. 22:10 assim. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Consegue imaginar, queridos? Pegou a faca para sacrificar o seu filho. Versículo 11. Eu fico imaginando a cena, queridos. Abraão levantando a faca para sacrificar o seu filho. Seu filho deitado no altar. Ele levanta a faca, mira o peito do menino. E quando ele pensa em descer a faca, a Bíblia diz, mas do céu o anjo do Senhor chamou. E ele respondeu o quê? Será que não falta essa frase na sua vida para Deus começar a fazer grandes coisas em você através de você? Você diz assim, Deus, eis-me aqui. Já tentei, já lutei, já estudei, já fiz esse curso, já fiz essa faculdade. Irmão, será que você não está vendo que Deus está te chamando? Está esperando o quê? Você não está na hora de você, Deus? Entendi, eis-me aqui, Deus. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida através de mim. Olha o que o anjo diz, versículo 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quantos filhos ele tinha? 2. Mas Deus é bem claro, Deus assim, você não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus está dizendo assim, Abraão, agora eu sei. Porque Isaac, queridos, Isaac é o filho da promessa. Isaac, para Abraão, é o filho que ele amava. Ismael, eu não sei se você conhece a história, eu não tenho tempo para contar toda a história de Abraão. Mas Deus prometeu um filho para Abraão, e ele e Sara tentaram dar um jeitinho. E Abraão dormiu com uma serva e teve Ismael. E não com Sara. Só que a promessa de Deus era um filho com a esposa que ele amava, Sara, sua esposa. E ele deu um jeitinho para ter Ismael. Deram um jeitinho. Só que nosso jeitinho não funciona. Pastor, o que funciona? O jeito de Deus funciona. Amém? E quando Deus pede que o filho, aquilo que era tudo para Abraão, aquilo que ele mais amava, quando Abraão decide, Deus, sabe uma coisa? O Senhor é o primeiro na minha vida. Assim como o Senhor fez, o Senhor pode fazer. E ele entrega. Quando ele entrega Isaac, Deus diz assim, não, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu me ama mais do que seu filho, porque você não negou o seu filho a mim. E a gente conhece a história de Abraão, ele se torna um homem extraordinário. Mas vamos meditar no texto. Um pano de fundo aqui, vamos ver até onde eu vou hoje, depois a gente continua, tá? Versículo 4, olha só, bem interessante, Kiss. Versículo 4, vamos meditar um pouquinho nesse texto, versículo 4, por favor. Quero ser breve, depois eu vou continuar essa mensagem. Olha o que diz. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse aos servos, esperem aqui o jumento e o rapaz, e depois teremos e voltaremos junto de vocês. Viu o lugar de longe. A pergunta é, queridos, quem determinou o lugar? Eu pedi para você repetir várias vezes. Quem determinou o lugar? Volta lá ao versículo 4, por favor. Olha o que diz ali. 4. Viu o lugar de longe. Versículo 3 diz o lugar, né? O lugar que havia indicado. Lá no finalzinho, versículo, a parte B lá. Foi para o lugar que Deus havia indicado. Quem indicou o lugar? Quem determinou o lugar? Eu e você precisamos entender, queridos, que quem determina o nosso destino não é a gente. Quem determina onde a gente vai chegar não é a gente, mas é o próprio Deus. Ele já tem um destino para você. Deus, ele já tem um futuro para você. E quem determina
esse destino é Deus. O porquê que às vezes a gente, se frustra? Porque a gente quer do jeito da gente. Não é assim? Mas eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero que você estenda suas mãos para cá, eu quero declarar, quem determina o seu destino, que isso não é o seu passado. Por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes, pastor, o senhor não sabe de onde eu vim, o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe que família eu vim. Não, quem determina o seu destino não é o seu passado, quem determina o seu destino não é a sua família, quem determina o seu destino, que não é o dinheiro, quem determina o seu destino, queridos, não são pessoas, quem determina o seu destino, queridos, não são os demônios, quem determina o seu destino é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e está presente aqui para falar o seu coração, hoje aqui, aleluia, aplauda Ele é digno. Eu quero declarar, queridos, Ele está alinhando o seu destino com o céu hoje aqui, em nome de Jesus, amém. Por isso que o texto fala, queridos, que ele foi onde Deus falou, aleluia. Ou seja, quando Deus falou com ele, Deus estava dizendo assim: Abraão, não é qualquer lugar, não é qualquer lugar, não é qualquer monte. Não, é um lugar que Deus determinou, é um lugar que Deus te mostrou. E aqui tem algo muito interessante, algo muito importante. Quando eu me submeto ao governo de Deus, quando eu me submeto à vontade de Deus, é Ele que aponta o meu destino. Quando eu me submeto ao governo de Deus, à vontade de Deus, é Ele que aponta o meu destino. Aí é o seguinte, nós vimos o pastor Tom, eu não sei se todos vieram aqui no Café Prosperity, no dia que o Tom teve de manhã. Todo o nosso esforço, toda a nossa capacidade humana, você pode trabalhar e alcançar muito. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a medida de Deus para a sua vida sempre será maior que a sua. Por isso que as redes de Pedro se rompeu, porque Pedro, ele tinha uma quantidade de rede. E quando ele pegava toda a quantidade que ele tinha de rede, ele ficava feliz e maravilhado. Mas um dia, a mesma voz falou com Abraão, falou com ele: vá para as águas profundas. E ele obedeceu. Ele submeteu ao governo da palavra. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que era tanto peixe, que as redes começaram a se romper, se rasgar. Por quê? Porque a medida de Deus sempre vai ser maior que a sua. Você que sabe o que você quer colher. Você quer colher o que você consegue com o seu braço? Ou você quer o que Ele tem para você? São escolhas. Então quando eu me submeto ao governo de Deus, é Ele que aponta o meu destino. Eu não quero a colheita que eu quero a colheita que Ele tem para mim. Percebe a diferença? E o que Ele tem para mim é muito maior, é muito mais sublime, é muito mais extraordinário. Por que Ele aponta o lugar, queridos? Porque às vezes eu e você queremos estar onde a gente quer estar. A gente quer fazer o que a gente quer fazer. Mas geralmente, queridos, quando eu e você fizemos algo fora da direção de Deus, dá ruim. A gente se frustra, a gente se machuca, a gente desiste, a gente desanima. O que eu quero que você entenda neste momento, nessa hora é: veja como é importante você estar na direção de Deus, ouvir a voz dEle, você tomar as suas decisões não debaixo daquilo que você acha, mas debaixo daquilo que Ele diz, não debaixo do certo ou errado, mas debaixo da verdade, que é a palavra dEle, que não falha, que não muda. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu Deus, olha para o mundo lá e diz assim: Deus neste culto está te dando direção. Deus nesse culto, irmão, está dando direção para você, para sua família, para os seus negócios, para o seu chamado. Ouvir a direção de Deus. Olha o versículo 6, por gentileza. Olha o versículo 6, por gentileza. Consegue projetar para mim? Versículo 6. Abraão pegou a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Para onde eles estavam indo? Para onde eles estavam indo? Era um lugar bom, sim ou não? Eles iam passar um momento legal lá no shopping. Onde eles iam? Estavam indo para um lugar de morte, ao olhar humano. Mas olha que interessante o texto é muito claro, o texto diz assim: e os dois caminhavam juntos. Abraão sabia o que ele ia ter que fazer naquele monte. Isaque está ali subindo com o seu pai, mas eles estavam caminhando juntos. Quero que você diga para o seu irmão do lado, diga assim: é tempo de caminhar juntos. É tempo de caminhar juntos. Olha o versículo 8 para você ver, por gentileza, o versículo 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois seguiam como? Sabe o que é lindo nesse texto, queridos? Sabe o que é extraordinário nesse texto? É tempo de caminhar juntos. Sabe o que é lindo aqui? Não importa o que vai acontecer e nem como que vai ser. O importante é que a gente está juntos. Não importa se é
Um tempo de abundância, de alegria, de festividade. Estamos juntos. Estamos indo oferecer Isaac. É um tempo de luta, se é um tempo de adversidade, se é um tempo de guerra, se é um tempo de escassez. Nós estamos juntos. Irmão, é tempo de caminhar juntos. Não importa o que vai acontecer, é que a gente continua caminhando juntos, porque existe um destino, existe um propósito, foi Deus quem falou. Por isso a gente caminha junto. Irmão, a gente não caminha sozinho. A nossa casa caminha junto, os nossos filhos caminham junto, o nosso casamento caminha junto, a nossa igreja caminha junto. Por isso que a gente colocou lá, ó, somos Abba, somos um. Quem quer separar, dividir, rebeldear é Satanás e seus demônios. Ele quer amor, Deus ele quer unidade, Deus ele quer aliança. Por isso que já não importa mais o que vai acontecer e o que pode acontecer, o importante é que a gente está juntos. Queridos, pensa a festa que a gente fez ontem para as crianças. Você acha que seria possível uma pessoa fazer aquilo? Mas e juntos, né? E juntos. Versículo 9, por gentileza. Olha o versículo 9. De novo, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. E Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. O lugar que indicou foi Deus. Olha aqui, queridos, preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. Nunca reclame. Nunca reclame. Quando a coisa não acontece, nunca reclame. Quando a coisa não acontece conforme Deus já havia dito. Deus mostrou para ele. Nunca reclame quando algo não acontece que Deus já havia dito ter. Quando você decidiu estar no lugar que Deus não determinou para você. Deus, o Senhor falou que ia fazer isso. Mas Deus te deu uma direção, você não seguiu. Percebe que isso? Como é importante que a gente está na direção de Deus. Como é importante você se submeter à vontade de Deus. Olha como é importante a gente estar na direção de Deus. Versículo 11. Quando ele vai sacrificar o menino, quando ele levanta, a faca, a gente conhece a história. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 12. Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha a importância de você estar na direção de Deus, queridos. Pastor, qual a importância de eu estar na direção de Deus? Que a importância é que se você estiver na direção de Deus, haverá provisão. Abraão diz, filho, Deus vai prover. Deus vai prover, meu irmão. Vai haver provisão sobre a sua vida. E você está aqui preocupado. Pastor, como é que eu vou fazer? Agora eu perdi meu emprego. E agora iniciei uma faculdade. Irmão, Deus vai prover. Você só precisa estar debaixo do governo dele, da palavra dele. Que extraordinário esse texto. Sabe o que o anjo estava dizendo? O anjo estava dizendo assim, Abraão, porque você seguiu a direção de Deus, a voz de Deus. Eu quero declarar sobre ti, Abraão, haverá mais morte sobre a sua casa. Haverá vida. Meu Deus, como é importante que você seguir a direção de Deus. Aleluia, diga para o irmão do lado, para a pessoa do lado, diga assim, com muito amor, diga assim, Deus já preparou tudo. Diga assim, não haverá morte, diga assim, haverá provisão. Aleluia. Tem que crer, pau do Senhor se você crê nessa palavra. Aleluia. Eu vim aqui essa noite, queridos, fazer para você está preocupado. Deus está dizendo, ei, creia na minha palavra, que vai haver provisão. Deus proverá. Pastor, eu estou preocupado, veio um diagnóstico médico, Deus proverá. Aliás, Deus já proveu a saúde divina. Pastor, eu estou preocupado com o meu casamento, irmão. Deus vai prover a restauração, o amor, a graça, o favor. Se submeta ao governo de Deus, se submeta à palavra dele. A direção que ele está te dando. Porque às vezes que Deus está nos dando uma direção e a gente está relutando. Você sabe que Deus está falando com você. Sabe que Deus te escolheu. E às vezes o medo. Ah, mas será? Não, que existe provisão, amém? Haverá provisão, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou encerrar com esse último versículo aqui, vamos ver se der tempo mais um. Lembra que eu falei que Isaac era o filho da promessa? Olha o versículo 2, por gentileza, coloca o versículo 2, por gentileza. Olha o versículo 2, e Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho. Quantos filhos Abraão tinha? 2, Ismael era o primogênito, Isaac era o filho da promessa. Era o filho do milagre, porque, eu não sei se você conhece a história, mas Sara era estéril, não podia gerar filhos. E Abraão já era avançado de idade. E Deus fez um milagre acontecer.
Agora olha só, por que Deus diz para Abraão, o seu único filho, o filho que você ama? Pergunta, por quê, pastor? Porque Deus só considera seu aquilo que Ele te dá. Não aquilo que você dá um jeitinho para conseguir. Meu Deus. Ismael era o filho primogênito. Queridos, o jeitinho que a gente dá, preste atenção, o jeitinho que a gente dá, Deus não reconhece. Deus só reconhece como seu aquilo que vem dele para você. Por isso, queridos, escute o que eu vou te falar. Às vezes vem algumas coisas para você fazer. Aparece algum negócio para você fazer. Você vai vender alguma coisa. Irmão, você vai comprar alguma coisa. Irmão, você é filho de Deus, amém? Deus vai te honrar, você falar a verdade. Seja verdadeiro, pastor, mas seja verdadeiro, irmão. Nós somos da luz, amém? Deus vai honrar a sua fé. Deus vai te surpreender. E Deus deixa claro o que você ama, o filho que você ama, porque Ele está subindo para oferecer o seu filho no altar. Para eles, aquele ritual era um culto. O que Deus está dizendo quando Ele diz, eu quero o filho que você ama no altar? O que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que altar, culto, é lugar de amor. A gente não vem aqui, queridos, para cumprir. Não. A gente vem aqui porque a gente ama a Deus. A gente vem aqui porque a gente sabe que a palavra de Deus vai tocar a nossa vida, vai mudar nosso destino. Vamos ser satisfeitos espiritualmente. Haverá milagres, haverá sinais? Claro que vai. Mas o que nos impulsiona, queridos, é o amor. Por isso que Deus diz, eu quero o filho que você ama. Abraão, eu não quero o resto, eu não quero a sobra. Eu quero o que você ama. Culto é lugar de amor. Altar é lugar de amor. Se você tirar o amor do culto, se você tirar o amor do altar, vira religião. E a religião é um barco furado, você entra, você afunda. Mas o evangelho é um grande bote salva-vida, que está salvando a vida de muitas pessoas, restaurando famílias, libertando as drogas, restaurando, levantando homens de Deus, mulheres de Deus. Mas é o amor. Eu quero lembrar você que Jesus morreu por amor, não foi por coisas. Acredite, para Jesus esse som não é importante nesse lugar. Essas luzes não são importantes nesse lugar. O que é importante para Jesus nesse lugar é você. Você é importante. Ele morreu por você. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Foi por você que Ele morreu. Se submeta à palavra de Deus e comece a viver uma nova vida a partir de hoje. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei e nação. Se no alto
pelo seu fruto és motivo a dar.